Eu disse ontem que não sei o que deu na cabeça do pastor Ranieri me convidar para a semana de oração. Aqui dentro, pescar dentro do aquário. Mas eu tenho aprendido a aproveitar as oportunidades que aparecem, como elas aparecem. E creio que Deus estava dirigindo isso aí. Estou orando para que você seja abençoado, para que as minhas inapropriações não fiquem no caminho de Deus te abençoar. Quero agradecer, em particular, aos meus queridos amigos do Quarteto Ministry. Na verdade, quando eu pensei na semana de oração, eu achei que tê-los aqui seria muito bom. Convidei o pastor Martini para ir a São Paulo. Alguém disse, por que vocês não telefonam? Eu disse, não, o telefone é fácil deles dizerem não. Então, nós temos que ir lá, e fomos só para isso lá. E nós os queríamos aqui no final da semana, não deu certo, porque eles já tinham muitos compromissos. E no primeiro fim de semana, muito bem. Aí pensaram daqui, pensaram de lá, telefonaram daqui, telefonaram de lá, deu certo. Amém. Meu querido Ronaldo Arco, também ex-aluno. Mas quando eu digo ex-aluno, eu estou dizendo ex-aluno do mestrado, não é lá daqueles lá dos outros tempos, não. Eles já eram assim, bem idosos. O pastor aqui é do outro tempo. Mas, Ronaldo, muito obrigado por você integrar o quarteto, que é o seu quarteto, não é isso? Mas o outro, o Jefferson, não pôde vir, e com extraordinária magnanimidade, o Ronaldo também cancelou o compromisso e pôde estar aqui. Deus abençoe vocês. Queria dizer aos meus queridos amigos, há muitos anos atrás, aqui, quando eu comecei com o pastor aqui, eu digo muitos anos, em 2001, eu vim do Canadá para ser pastor dessa igreja, e nós não tínhamos um serviço de som como esse aqui. E, claro, facilmente as pessoas se desorientavam, se dispersavam, começavam a conversar, e eu até entendia que talvez porque elas não pudessem ouvir. Mas hoje não há mais razão. Mas naquele tempo, preparamos um cartaz, alguns talvez se lembrem, e naquele cartaz eu dizia assim, o culto começa com a reverência. O culto começa com a reverência. Se isso não houver, amigos, nós, de alguma forma, colocamos obstáculos a Deus para nos alcançar. Eu queria sugerir aos irmãos, eu até pensei em fazer nessa semana alguns jejuns. Quando a gente fala em jejum, o pessoal pensa só em jejum, deixar de comer. Não é só isso. Você pode fazer jejum do barulho na igreja, do seu iPad, iPod, telefone, joguinhos. Você pode fazer jejum disso. Convido você a fechar esses aparelhos pequenos que, no final da conta, essas pequenas caixas terão sido a maior arma do diabo para arrancar gente da presença de Deus. Convido você a fazer um jejum da televisão no horário que você escolher, uma noite, uma tarde. Convido você a fazer jejum da internet. Convido você a fazer o jejum de doce. A gente fala muito de carne, vamos fazer de doce. Já pensaram em deixar de comer doce por um dia? Você vai ver como o seu corpo vai bater palmas para você, vai te ajudar. Eu convido você a fazer um jejum de filmes. Um dia, uma noite. Você será o maior abençoado. Quero cumprimentar os nossos internautas, aqueles que estão do outro lado. Quero cumprimentar a minha esposa, que deve estar nos acompanhando, de algum lugar lá dos Estados Unidos, do pastor Martini, que está na China, e nos mandou ontem um recado, mandou um e-mail para mim dizendo que havia acompanhado o culto de ontem de noite. E ele disse literalmente do outro lado do mundo, mas que acompanhou o nosso culto aqui. Se ele está conosco e nos acompanhando, a ele, a minha esposa e aos demais que estão conosco, Deus abençoe vocês. Muito bem, querido. Há alguns anos atrás eu estava numa grande cidade, fui convidado por um amigo para almoçar na casa dele. Ao chegar, na sala estava um enorme quadro. Quando eu digo enorme, um quadro de considerável tamanho.
E o título do quadro, Ele Será Chamado. E eu comecei a ler e comecei a contar 51 títulos aplicados a Cristo nas Escrituras. Fiquei impressionado com o quadro. Esse meu amigo foi de uma extraordinária grandeza. Levou aquele quadro para mim no aeroporto. E o quadro está na minha casa. Eu não me lembro dos detalhes, como é que eu despachei aquele quadro. Não sei se ele cuidou disso, eu não sei como foi. Mas deve ter dado algum trabalho, porque ele foge aos parâmetros da bagagem comum de um avião. 51 títulos aplicados a Cristo, esse quadro está lá na minha sala hoje. E ele será chamado. 51 títulos aplicados a Cristo, no Novo e no Antigo Testamento. Ele é tudo aquilo e ele é muito mais. Por muitos anos eu tenho lecionado classes tais como Cristologia, classes tais como Cristo e os Evangelhos, e várias outras apenas indiretamente ligadas, relacionadas com ele. Além disso, eu tenho pregado em muitos púlpitos sobre Jesus Cristo. E eu procurei fazer da minha cátedra o meu púlpito, e procurei fazer dos púlpitos aonde eu estive o meu quadro negro, a minha cátedra. Escrevi, ensinei e preguei, mas sempre com um permanente senso de frustração por minha incapacidade de falar de maneira adequada dele, sempre convencido de que nunca eu consegui fazer justiça a quem ele é. Eu digo aos alunos que há 3 formas de alguém entrar no planeta Terra. Uma delas, criação. Quem? Adão e Eva. Uma outra forma é geração, todos nós. E os 6 bilhões de tupiniquins que infectam esse planeta. Terceira forma, encarnação. Quem? Apenas ele. Jesus Cristo, desde a sua encarnação, foi um objeto de controvérsia, polêmico, inspirador e enigmático. Começando com seus dias e através da história, ele tem sido considerado de formas diferentes por diferentes pessoas. Um guru, um mito, um mestre de ética, um bom homem, um gênio religioso, um profeta. E para alguns até mesmo um Deus menor. Frequentemente ele é transformado num manequim, que nós vestimos de acordo com as nossas conveniências e preferências humanas. Os 4 evangelhos, de forma geral, o Novo Testamento, também de maneira geral, dão um testemunho da singularidade da sua pessoa, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, digno de culto e adoração. A sua entrada na história por encarnação, por nascimento virginal, só pode ser comparada com a sua misteriosa saída da história, através da sua ressurreição. Jesus entra na história, Jesus sai da história de forma misteriosa, incomparável. A sua poderosa atração, o seu magnetismo sobre as pessoas é incomparável. Numa pesquisa feita pela revista RIS, uma revista americana dedicada a universitários americanos. Nessa pesquisa se fazia a pergunta, se você pudesse escolher um personagem da história com quem passar 24 horas, quem você escolheria? Pasmem, 86% escolheu Jesus Cristo. E o mais estranho é que 45% deles diziam não serem religiosos. A sua carismática personalidade exerce um enorme fascínio sobre as pessoas. C.S. Lewis, o agnóstico professor de literatura da Cambridge University, começou a ler os evangelhos como um ateu, como um crítico, para combater a Cristo. O resultado foi o inverso. Ao final de várias leituras e meticulosa análise, Lewis, que tornou-se um dos maiores apologistas da fé cristã nos tempos modernos, ele observou que chegou um momento quando ele não podia mais evitá-lo, e a sua única alternativa foi, como ele disse, se não cair aos seus pés e dizer, meu Senhor e meu Deus.
E o resultado dessa história de C.S. Lewis está registrado no seu livro, Surprised by Joy, traduzido no português por Surpreendido pela Alegria. De todos os vultos da história, ninguém como ele, por qualquer método de pesquisa, de análise, Jesus supera todos. Analise ou considere o seu nascimento. Ele nasceu numa manjedoura, um lugar completamente inadequado para o nascimento de um rei. Não merecia ele algo melhor? Às vezes eu tenho pensado, se ele tivesse me consultado, eu teria feito a ele algumas sugestões. Teria sugerido que ele, com o seu poder, estalasse os dedos, um piscar de olhos, e criasse um moderno hospital, ultramoderno, com todos os recursos da obstetrícia. Mas, ao contrário, ele não me consultou. E nasceu numa estrebaria. Ele poderia ter nascido num grande centro e assim aumentado a habilidade das pessoas de se lembrar dele, mas ao contrário, ele escolheu nascer em Belém. Sabe por quê? Porque assim ninguém seria intimidado pelo lugar do seu nascimento. Fosse ele cercado de realeza, de pompa, de sofisticação, isso excluiria milhões de seres humanos. Veja quem testemunha o seu nascimento. Ele passa por cima do templo, ele passa por cima da sinagoga, ele passa por cima de todas as celebridades da época e se revela aos humildes pastores nas colinas da Judéia, que dentro da compreensão desse tempo, era um grupo marginalizado pelos religiosos de Jerusalém como impuros e irreligiosos. Observe os seus pais. Ele escolheu nascer como um bastardo, com estigma de ter nascido fora do casamento. Se você quisesse ser reconhecido como Deus, não escolheria esse tipo de origem, mas milhões de pessoas do mundo podem se aproximar dele, sentindo-se compreendidos e aceitos. A venerada pureza de sangue da tradição judaica foi completamente desconsiderada por ele. Sua linha de ancestrais foi comprometida por Ruth, a Moabita, por Raabe, uma cananita de baixa reputação. As pessoas se orgulham da sua linhagem real, da sua linhagem importante, orgulhosos do seu pedigree, da força genética dos seus ancestrais. Adolf Hitler. Alguns anos atrás eu acompanhei o meu filho à Suíça, onde ele ficaria, à Áustria, onde ele ficaria um ano estudando. Um amigo, não sei se acho que até o pastor Paroski, que estava lá, nos levou à pequena cidade de Braunau. Fomos à casa de Hitler, a casa onde ele nasceu. Uma casa, se eu me lembro bem, amarela, com umas faixas escuras em cima, uma pedra enorme, dizendo nazismo, perseguição, nunca mais. Liberdade, igualdade. Mas eu fiquei surpreso, é que aquela casa, segundo me disseram, ela é utilizada hoje como um centro de atendimento a pessoas com necessidades intelectuais. O tipo de pessoa que Adolfo Hitler perseguiu e matou. Por quê? Porque ele era dominado por essa ideia de uma raça pura na Alemanha. Os arianos, os dolicocéfalos louros, e com essa ideologia ele perseguiu e exterminou pessoas que não se ajustavam ao seu modelo genético. Mas esse surpreendente Jesus, ao contrário, se descarta dessa vaidade como uma luxúria desnecessária que serviria apenas para intimidar a maioria das pessoas que não podem reivindicar que elas sejam o produto de uma super-raça. Considere a sua morte, abandonado por seus amigos, traído, negado por dois deles, foi entregue aos seus inimigos sozinho. Enfrentou com absoluto domínio a zombaria, o escárnio, os abusos e a dor. Crucificado da pior forma de execução possível. A cruz havia sido inventada nas periferias do Império Romano. E ela foi adotada porque ela prolongava o sofrimento do executado. Ele que poderia trazer 10.000 dos anjos para libertá-lo, nada fez para escapar da rota traçada. Para essa hora,
eu vim ao mundo, disse ele algumas vezes. Poucas pessoas lamentaram a sua morte, mas uma cortina negra cobriu de luto a cena do Calvário. O sol desceu as suas persianas e por 3 horas a terra esteve em trevas e estremeceu em simpatia com a morte do seu autor. Na hora da sua maior fraqueza, quando ele perdia todo o sangue, ele realizou o seu maior milagre. Todo o curso da natureza foi alterado dos seus trilhos. Trevas, note os sinais da sua volta de forma microcósmica, todos eles se cumpriram no Calvário. Lembra de Mateus 24 em diante, quando ele disse o que vai acontecer no seu retorno? O sol vai se escurecer, haverá terremoto, ressurreição. Microcosmicamente aconteceu no Calvário. Terremoto. Trevas. E uma ressurreição parcial. Além disso, ele disse que quando ele voltar, diante do grande trono branco estarão reunidos ímpios e salvos, bodes e ovelhas à direita e à esquerda. Aqueles 2 ladrões laterais são tipos de toda a humanidade. Naqueles 2, um que aceita e outro que o rejeita. Considere a sua vida e ministério. Tão extraordinário como o seu nascimento, tão extraordinário como a sua morte, foi o seu ministério. Jesus não viajou extensivamente. Seu ministério foi limitado a vilas obscuras na Palestina. Apenas uma vez ele cruzou os limites do seu país, e isto quando ele fugiu para o Egito. Não recebeu treino nas universidades do seu tempo, do ponto de vista humano não possuía poder ou prestígio, contudo, na sua infância ele preocupou a um rei, confundiu os doutores do templo, suas questões, seus ensinos, suas parábolas, suas metáforas desafiaram as poderosas estruturas do sistema social e religioso do judaísmo e nos perturbam até hoje. Alguns alegam, mas eu não entendo a Cristo, como escusa para rejeitá-lo. Mark Twain colocou o dedo na questão nevrálgica. Ele disse: o que me incomoda em Cristo não é aquilo que eu não entendo a respeito dele, o que me incomoda é aquilo que eu entendo. É isso mesmo. Comece a fazer a vontade de Deus de onde você entende. Comece daí. Esse é o segredo, essa é a chave de reavivamento e reforma. Muita gente está esperando o reavivamento e reforma acontecer do outro lado do mundo. Comece com você. Sabe como? Vivendo aquilo que você sabe ser a vontade de Deus. Pode ser até pouco. Com adulto, ele governou o curso da natureza, acalmando a força dos ventos, a fúria das águas. Estarrecido, os discípulos perguntavam entre si: mas quem é esse a quem até os ventos obedecem? Ele não teve um escritório, não ocupou nenhum cargo público, não escreveu livros, não compôs músicas, mas inspirou um infinito número de livros, de hinos, de músicas. Na verdade, ele é o personagem de maior bibliografia literária. Ele é o maior tópico de estudo nas dissertações que saem a cada ano das grandes universidades do mundo. Não exerceu a medicina, a psiquiatria, em qualquer consultório, mas ele tem curado mais corações partidos do que todos os psiquiatras, psicanalistas, médicos juntos. Coração partido é a sua especialidade. Você se lembra do ladrão à sua direita, afundando naquela tarde em fracasso, no fim da vida sem nenhuma esperança? Ao buscar o Deus homem na cruz do centro: lembra-te de mim. Jesus faz a ele a mais surpreendente das promessas: estarás comigo no paraíso. Jesus transformou o Calvário num tanque batismal. Sua perturbadora personalidade é surpreendente ainda hoje. Os seus métodos são surpreendentes. E sempre nós o encontramos na contramão dos nossos pífios malabarismos e das nossas expectativas bizonhas. Fazendo sempre o contrário daquilo que nós esperaríamos que ele fizesse. Nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado, mas nenhum outro líder jamais teve
tantos voluntários sob o seu comando. Numa página anônima que circulou no século XIX, o autor dizia, de fato, todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas marítimas que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, todos os que já comandaram e decidiram, todas essas forças juntas não tiveram sobre a vida do homem no planeta Terra mais impacto do que essa figura solitária, Jesus Cristo. Não possuía um lar, não teve uma família. Seus irmãos, irmãs, pais e mães, ele disse, são todos aqueles que me obedecem. Não usou a propaganda, não usou o marketing para criar sentimento público favorável, não organizou um partido público para promovê-lo, não estabeleceu um exército para impor as suas ideias. Jesus nunca dourou a pílula para ser aceito, para impressionar os possíveis seguidores. Jesus nunca usou o método do small printing, aquelas letrinhas pequenas que quando você assina um contrato com bancos ou com gente do mundo dos negócios, se você não lê bem, você vai ser cobrado depois por aquilo que você não leu. Jesus nunca se valeu desse tipo de recurso. Nada do famoso small printing. Tudo o que ele disse foi de uma clareza quase que cruel, uma transparência enorme. Quem não deixar pai, mãe, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Seus ensinos, sua ética são verdadeiros paradoxos. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Vivemos quando nós morremos. Quem abandona tudo por ele, recebe tudo de volta, purificado na sua plenitude. Os mansos, disse ele, herdarão a terra. Por palavra e exemplo, Jesus inverteu a pirâmide do poder. Grandes são aqueles que servem. Tentar ser grande como os grandes são na cultura secular é apenas paganismo, muitas vezes na igreja, coberto pelo manto eclesiástico. Que rei se sacrificaria por seu povo? Reis, em geral, sacrificam os seus súditos. Se lembram do jardim do Getsemane, quando soldados o buscam, escuro, à luz de tochas? Jesus toma a frente e pergunta, a quem buscais? Quando eles dizem a Jesus Cristo, ele diz, sou eu. O impacto dessa afirmação faz com que eles se recuem e caiam. Sou eu. E o que ele acrescenta? Em João 18, 5 a 8, sou eu, deixai estes ir. Esse é o brado de Cristo no drama da encarnação, no drama de todo o universo. Sou eu, o representante deles. Deixai estes ir. Mais curioso ainda, o fato de que João disse que foi Pedro, os outros discípulos, ou Simão, os outros evangelistas não dizem. Simão foi quem tomou a espada e cortou a orelha de Malco. Você não se surpreende com o fato que Jesus toma a orelha da pessoa ferida e a coloca no lugar. Quem pensaria numa hora dessa em se preocupar com esse soldado que viera para prendê-lo? Potentados e celebridades, estadistas, mesmo os estadistas da igreja, assumem a mística da liderança, mantendo-se afastados daqueles a quem eles governam. Para a liderança secular, mesmo para as distorções que às vezes encontramos na igreja, mesmo entre aqueles que se dizem seus imitadores, há uma certa noção de grandeza que parece impor afastamento e distância. Jesus nunca exibiu essa síndrome. Jesus nunca exibiu as características humanas exteriores do poder. Os símbolos externos do poder, que parecem encantar a todos nós, foram descartados por ele. Aproximou-se dos pobres, dos humildes, dos communers,
partilhou refeições com eles, falou com aqueles com quem ninguém falava, alienados, marginalizados dentro do sistema social e religioso dos seus dias. Jesus tocou os intocáveis. Reis e presidentes cercam-se de toda sorte de servidores prontos a atender com indulgência os seus pedidos. Jesus não tinha trono, não tinha guarda pessoal, não tinha guarda-costas, não tinha qualquer tipo de segurança, enquanto líderes humanos em geral forçam a sua vontade e opiniões. Jesus se coloca à porta e bate. Vivendo dentro de um contexto em que para liderar as pessoas era necessário ter domínio sobre elas, ele demonstrou que tal método é suicida. Para ele, verdadeira liderança tem por base a amizade, o amor voluntário, nunca apressado. Teve um curto espaço de tempo para cumprir a maior missão de resgate do universo, e ele realizou essa obra de forma surpreendente, mas nós nunca o encontramos nesses 3 anos e meio apressado ou afobado. Nas narrativas do Evangelho, Jesus se move com extraordinária majestade e compostura. Ele tem absoluto controle das circunstâncias e frequentemente ele para atender, para servir, para ouvir a quem o buscasse. A sua liberdade das etiquetas humanas nos estarrece. Nunca possuiu um local, nunca possuiu uma hora especial para atender quem o buscasse. Tratou cegos, aleijados e leprosos como se eles fossem príncipes. Observe o seu relacionamento com o dinheiro, com o poder, com a grife, com essas coisas que nos encantam, que nos seduzem. Jesus não se deixou enganar pela psicologia do sucesso. Dinheiro não era importante para ele, porque ele sabia que o dinheiro afeta o relacionamento das pessoas. Quando a gente sabe que alguém é rico, automaticamente isso cria um bloqueio. E dificulta naturalmente que nos aproximemos dessa pessoa. E ele, que era rico, tornou-se pobre, segundo Coríntios 8, verso 9, para não permitir que a riqueza intimidasse as pessoas e as afastasse dele. No auge da sua popularidade, ele desapontou aqueles que queriam proclamá-lo como rei, demonstrou que não estava interessado em poder político. Alguns intérpretes sugerem que 5 dias antes da Páscoa, sacerdotes faziam uma inspeção na ovelha, que deveria ser absolutamente impecável para o sacrifício da Páscoa. 5 dias antes, essa ovelha era analisada. E curioso é que é precisamente 5 dias antes que Jesus vem a Jerusalém, no domingo da semana do seu sacrifício. Aí quiseram coroá-lo rei, mas ele demonstra que a rota da sua missão era outra. Qualquer presidente da mais miserável das nações, do mais miserável dos países, entrariam com mais pompa, com mais estética política na sede do seu governo, do que Jesus escolhe entrar, e ele vem num jumento. Augusto Cury analisa a psicologia desse ato. Com isso, Jesus está fazendo uma proclamação. O jumento, um pequeno animal, para um homem de pelo menos 1,80 m, 1,90 m de altura. Jesus com isso estava dizendo, proclamando, que as questões exteriores, os símbolos do poder, não fazem sentido para ele. Ninguém, irmãos, inventaria uma pessoa como Cristo. Analise, nessa semana, quando falarmos aqui de um dos temas, falaremos de Pilatos. Mas analise o encontro de Jesus com Pilatos. Ridicularizado, zombado, coroado com espinhos, com filetes de sangue ali escorrer, numa jocosa capa vermelha, sua posição não parecia de um rei. Ellen White, contudo, afirma que Jesus nunca parecera mais belo. Jesus intriga Pilatos. Os olhos de Pilatos haviam sido treinados para muita coisa, mas eles não haviam sido treinados
Nada do que ele vira se ajustava com Cristo. Nada do que ele aprendera sobre os reis, a experiência passada não o haviam preparado para esse encontro. Ele sabia apenas que os reis são mantidos por sangue, por espada. E aqui está um rei que disse: meu reino não é desse mundo. Ele conhecia a história de Tibério César, conhecia a história, a saga de Herodes, a saga dos Césares. E ele pergunta a Jesus: o que você fez? Jesus lhe responde de uma forma que o deixa perplexo: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Meu reino não é deste mundo. Nenhum domínio para ser protegido, nenhuma fronteira para ser guardada, nenhum exército para ser treinado, nenhuma submissão a ser imposta. Meu reino não é deste mundo. De fato, nos lábios de Cristo, o reino de Deus não tem que ver com domínio geográfico. O reino de Deus tem que ver com relacionamento com a pessoa do rei. Ninguém inventaria uma pessoa como Jesus Cristo. Sua pessoa, ela transcende, ela escapa. A sua personalidade foge de todos os parâmetros da nossa imaginação. Desde o início do seu ministério na Galileia, ele foi altamente polêmico. Suas ideias sobre Deus, perdão, graça divina, eram revolucionárias, desafiavam as poderosas estruturas religiosas e a teologia tradicional. Ele nunca teve compromisso com a tradição dos religiosos. Ele expunha as feridas do farisaísmo, o seu moralismo vazio. Jesus Cristo inaugurou a nova era da honestidade da consciência. A partir de Cristo, nós começamos a entender que o que Deus está querendo ver é aquilo que está dentro de você, não aquilo que você pretende. Ele usava apenas a ferramenta das ideias, mas suas ideias contagiaram a muitos que foram forçados a mudar de rota. Jesus era mestre em tirar as pessoas da plateia e colocá-las no palco, para ajudá-las a pensar. E Jesus falava com precisão cirúrgica. Seus pensamentos escondiam verdadeiros tratados, golpes poderosos capazes de abalar a estrutura humana e despertá-la para um outro nível da existência. Ele é, de fato, o Senhor da graça. Na noite em que ele foi traído, lembre-se da cena, lá no pátio da casa de Caifás. Ele se preocupou com Pedro. Quando o galo cantou. Muitas vezes me perguntei por que o galo entra nessa história, uma avezinha insignificante. Sabe qual foi a razão? Mencionei isso aqui num dos meus sermões do passado. Apenas para chamar a consciência de Pedro. Quando Pedro ouviu a clarinada fúnebre daquele canto distante e triste. Ele voltou-se para Cristo. Cristo não podia falar a ele sem colocar em perigo a vida do seu discípulo. Jesus não podia se dirigir a ele. Usou esse pequeno animal, essa pequena avezinha, para chamar a atenção de Pedro. Mas note, mesmo no extremo da sua dor, ele se preocupou com a angústia de outras pessoas, sendo capaz de romper com o instinto da preservação da vida, sendo capaz de acolher e encorajar pessoas, ainda que fosse com o olhar. Quem é capaz de se preocupar com a dor dos outros no ápice da sua própria dor? Apenas mais tarde, Pedro compreenderia a plena dimensão daquele olhar no qual foi concentrado toda a graça do universo. E ali começa a ressurreição de Pedro. Jesus, que nunca buscou brilho social como as pessoas que em geral nós conhecemos, já observaram? As pessoas dão voltas enormes ao ponto do ridículo para se autoproclamarem, para entrarem no quadro, para serem vistos, para saírem bem na foto. Jesus tinha um propósito dominante.
Ele queria, por sua graça, produzir uma revolução interior nos homens. Uma revolução transformadora, muito difícil de ser analisada, mais difícil ainda de ser entendida. Ele queria produzir uma transformação nas entranhas do espírito e da mente humana, capaz de gerar uma nova criatura completamente nova, marcada por humildade, por justiça, por solidariedade. Revolução capaz de romper com a ditadura da nossa natureza caída, das nossas idolatrias, dos nossos paraísos ilusórios, dos nossos cárceres individuais. Jesus conseguiu implodir os rígidos alicerces da natureza humana e levar-nos a odiar a nós mesmos, as nossas mazelas, as nossas anomalias, para nos fazer apaixonar por aquilo que nós podemos ser nele. Ele era capaz de ajudar as pessoas a pensar, de provocar a inteligência de todos que passaram por ele. E ninguém esteve de fato com Jesus, e ainda hoje ninguém pode estar com ele sem deixar de sair coçando a cabeça, estarrecido e alarmado. Nada nele lembrava as figuras tradicionais da religião, da teologia do seu tempo, das estolas compridas, das faces longas e barbudas, como esculpidas em granito. Ele despertava nas pessoas a sede da mudança. E a verdade permanece, ao encontrá-lo realmente, nós nunca mais estaremos satisfeitos com aquilo que nós somos. Os judeus esperavam um líder que os libertasse do jugo romano, mas Jesus veio libertar o homem de cadeias mais sérias, libertar-nos dos nossos transtornos espirituais. Jesus não veio tanto para reformar, de fato ele não veio para reformar o homem, ele veio para reconstruí-lo e levá-lo a uma nova solidariedade, uma nova lealdade, uma nova dedicação, uma nova direção. Ele nos ensinou que nosso maior sucesso não está fora de nós. Nossas maiores realizações não estão fora da gente, nas tentativas de desempenho para impressionar os outros. Nosso maior sucesso se encontra na conquista do terreno interior. A maior jornada, segundo ele, não é externa, mas a caminhada na trajetória da libertação do eu. Em sua escola, nós aprendemos que os melhores alunos não são aqueles que se gabam, que se gloriam nas suas realizações, mas os que reconhecem os seus conflitos, limitações e necessidades, e que necessitam de completa transformação. Jesus nos ensinou que o que realmente conta não são nossas pretensões de justiça, de bondade ou excelência espiritual. Nossas pretensões, na maioria das vezes, ou na totalidade delas, são apenas disfarces das nossas patologias, que devem ser vencidas. Fortes não são os que se julgam fortes. Fortes são aqueles que a cada dia reconhecem as suas limitações, fraquezas e dependência dele. Para nos alcançar, Jesus inaugurou a rota da graça. Sua abordagem é sempre não ameaçadora, não manipulativa. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas ele se recusa a violar a nossa vontade. Jesus foi uma personalidade polêmica. Não foi por acaso que ele foi hostilizado pelas celebridades religiosas dos seus dias. Para eles, Jesus parecia pouco ortodoxo. Jesus se eleva acima dos ritos, das cerimônias, chamando-as de plantas, de pura invenção humana. Sistematicamente, Jesus expôs a religião farisaica ao ridículo. Referiu-se aos pretensos santos dos seus dias como hipócritas, quando mosquitos e engolindo dinossauros, preocupados com o cisco nos olhos dos outros, enquanto eles não podiam ver, porque tinham vergões e estacas atravessadas nos seus olhos. Zombou da oração e do jejum e de outros exercícios humanos de santidade, praticados para garantir aplausos humanos. Jesus nos deu uma forma, claro, nova de tratar com as pessoas. Ele nos disse que devemos amar a todos.
O que ele quis dizer é que nós não podemos excluir ninguém do círculo do nosso amor, mas Jesus nos ensinou que nós não podemos amar a todos da mesma forma. Isso é confuso na cabeça de algumas pessoas. Não há maneira de você amar a todos da mesma forma. Jesus amou alguns se opondo à hipocrisia deles. Jesus nos surpreende por suas conexões. Não se ligou a nenhum partido conhecido, reconhecido da época. Fariseus, herodianos, zelotes ou essenos. Não escolheu como discípulo do seu núcleo inicial, eu disse alguns meses atrás aqui, nenhum sacerdote, nenhum levita, nenhum rabi, nenhum escriba, ninguém do estabelecimento religioso. Esse foi o seu libelo, o seu manifesto contra o judaísmo institucional, sua renúncia das estrelas religiosas e da organização que eles representavam, abre as entranhas de um sistema morto, deteriorado, prostituído, corrompido pela justiça própria. Sua forma de guardar o sábado incomodou o estabelecimento religioso, sua doutrina de Deus, sua doutrina do arrependimento, da salvação e da graça estavam em confronto aberto com as ideias do clube teológico, preocupado com futricas religiosas, superficiais. Em sua doutrina do pecado, Jesus se eleva acima de toda a ética humana. Jesus eleva a ética humana ao seu limite supremo. O pecado não é apenas aquilo que fazemos, ele também disse, através de Paulo, que aquilo que não é da fé é pecado. Mencionei ontem à noite. Boas ações, amigos, irmãos, boas ações podem ser envenenadas pela motivação, por aquilo que as motiva. Sua forma de ver a pessoa, Jesus viu as pessoas de um ângulo inteiramente novo. Veja os discípulos que ele escolheu, que seriam um ridículo, uma vergonha para qualquer departamento de recursos humanos. Tenho dito que se ele tivesse me consultado na escolha desses 12 aí, eu teria desaprovado todos eles. Pedro em particular. Vítima de várias disfunções. Mas Jesus o mantém no grupo. O que Jesus estava dizendo com isso? Já tenho mencionado. Veja a extraordinária afirmação de Cristo, que é um conforto para todos nós. Se eu posso trabalhar com esses, posso trabalhar com você também. Seus ensinos consistentemente atraíram os não religiosos, os que pertenciam à prateleira de baixo do judaísmo. A razão da ofensa de Jesus aos religiosos é que ele redefiniu, condenou as noções que excluem as pessoas, condenou todo o elitismo, toda a bondade seletiva. Ele condenou tudo o que perigosamente torna as pessoas satisfeitas com elas próprias. E ao se associar com os marginalizados, comer com os pecadores, Jesus esteve ensinando que Deus não nos ama. Ouçam bem o que eu vou dizer. Deus não nos ama porque nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque Ele nos ama. Não sou eu que estou dizendo, Ellen White, no livro Vereda de Cristo. Conclusão, em comovente simplicidade, Jesus consistentemente descreveu a Deus em termos de sua infinita graça, bondade e misericórdia. Ele descreveu a Deus como aquele que recebe envergonhados, cegos, leprosos, imundos, que não nega a culpa deles, mas que perdoa e cura e redireciona as pessoas. Querido amigo, nesse grande auditório hoje, está você no país distante, alienado de Deus, alienado das pessoas que amam a você ou das pessoas a quem você ama, alienado de você próprio. Está você desanimado, deprimido pelos descaminhos da vida, que o levaram a viver longe do Pai, ou mesmo imaginando que não há esperança para o seu caso? Hoje mesmo, você pode sair da igreja uma nova pessoa. Ou talvez você seja alguém mais experiente,
satisfeito com você, com a rotina religiosa, até imaginando que Deus esteja no seu bolso, confinado nos méritos do serviço prestado, ou na sua longa folha de serviço. Estas moedas não têm qualquer valor. Disse ontem, repito, nunca alguém apostou tanto em você. Você se lembra como a história do filho pródigo termina? O moço que estava no país distante, desfigurado, todos os traços da sua antiga nobreza desaparecido, cai em si. E eu digo cai em si, porque ele percebe que quando ele saiu de casa, ele estava fora de si. Esse é o extraordinário otimismo de Cristo. E o texto diz que quando esse rapaz volta para o seu pai, diz o texto, não voltou para a sua vila, não voltou para a sua casa, voltou para o seu pai, vendo de longe, correndo, abraçou e beijou. Abraçou pela cintura para que ele não caísse aos seus pés. Providenciou vestes, sandálias e um anel. Todas as marcas do país distante deveriam ser apagadas. Tudo esquecido, tudo perdoado. Uma das cenas que mais me impressionaram no evangelismo de Mark Finley, alguns anos atrás, fui convidado para ser o tradutor daquela grande campanha da NET, sinal enviado para 105 países. Eu traduzia para os países de fala portuguesa, excluindo o Brasil. Mas uma coisa que me impressionou, ou a cena de maior peso emocional, foi a noite quando foi batizado Roberto Alvarez. Roberto Alvarez, um membro do primeiro escalão do governo de Cuba, Castro, veio fugido num barco para Miami, e aí estava perdido, foi encontrado pelo filho de um pastor adventista que reconheceu a dignidade do homem, se lembrou dele, levou para sua casa. Mas aqui eu faço um contraponto. Na minha igreja no Canadá, nós tínhamos uma irmã chamada Marilísia Bono. Marilísia era uma ítalo-canadense. Havia sido casada com alguém da República Dominicana, o casamento se desfez, ela ficou com as 2 crianças, e ela vinha à minha igreja, igreja portuguesa de Toronto. Ela vinha. Ela resolveu levar para Cuba containers de alimento, medicação e até Bíblia. Mas para fazer isso, ela precisava da autorização do Estado-Maior de Fidel Castro. Marcou um encontro com 4 desses generais da cúpula. Eu contei essa história 1 ou 2 vezes. Mas eu queria ter certeza de que eu havia entendido bem o que Marilísia havia dito nessa pregação na minha igreja. Ela pregara naquele sábado. Mandei um e-mail para ela. Entrei em contato com a minha, então, obreira bíblica, a Rosa, lá no Canadá, pedindo o endereço eletrônico de Marilísia. Consegui falar com ela. Marilísia, contei a história, porque eu queria escrever um texto sobre a experiência que ela contou naquela manhã. E eu queria estar certo de que eu havia entendido o que ela havia dito. E ela me mandou pelo menos 8 e-mails, ampliando a história, disse, você entendeu perfeitamente. É isso mesmo que aconteceu. E ela disse que naquele encontro, em Cuba, ela foi a um quarto andar do prédio, onde ela teria entrevista com esses 4 generais, e haviam 5 cadeiras, e ela não entendeu exatamente por quê. Quem sentaria ali no meio, nessa outra cadeira? Não demorou muito, os generais cubanos entraram, se assentaram. Uma cadeira ficou vaga no meio. Marilísia, assentada do outro lado da mesa deles,
observou então que a porta, por onde eles haviam entrado, se abriu. E quem entrou? Segundo Marilise Bono, ninguém menos do que Jesus Cristo. Ele se assentou, não disse nada, ela disse, apenas se assentou na cadeira do meio, abriu os braços como que envolvendo aqueles generais. No momento certo, ele não disse nada, disse ela. Apenas, num determinado momento, ele acenou com a cabeça, indicando que esse era o momento para ela falar. E ela conseguiu a concessão para entrar com esses containers que ela levava consistentemente do Canadá para Cuba. Voltando à história de Mark Finley, naquela noite, batizado esse homem do Estado-Maior, Roberto Alvarez, levado por um menino, filho de um pastor adventista, que o passou depois para completar os estudos com um outro pastor adventista, que era esse que o batizava nessa noite. A história que ele contou, e escreveu um livro sobre a história dele, Roberto Alvarez, publicado pela Review and Herald. Esse homem, como ateu, membro do Estado-Maior de Castro, havia mandado muito pastor e muito colportor adventistas para a cadeia. O pastor que o batizava nessa noite era um pastor que havia passado 3 anos na cadeia, a mando desse juiz. Não sei se esse aí era um daqueles com quem Marilise teve o encontro, mas isso não importa, porque a graça de Cristo toca generais ateus. E a evidência é esse homem se batizando lá. Mas a história não termina aí, porque algum tempo depois, Mark Finley escreveu numa das publicações do seu programa, The Tale of the Two Judges, a história, a saga dos 2 juízes. E Mark Finley disse que naquela noite, do outro lado do mundo, na Ucrânia, um colportor convidou um outro juiz chamado Peter Monard para assistir à reunião via satélite naquela noite. Era a noite do batismo. Esse juiz ucraniano ficou tão impressionado que ele procurou depois o colportor e disse: eu também quero me batizar. Esse é o poder do nome de Cristo. Há poder no nome de Jesus. Eu convido você a experimentar esse poder na sua vida, nos seus problemas, nas dificuldades que talvez você enfrente, nas tentações com as quais você tem que lutar. Há poder no nome de Cristo. Vieram para ver, cante comigo, aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração.
está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Doce nome de Jesus, poder e força. Ele é a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, ao sair da igreja, nós oramos que o amor de Deus que nos aceita, que a graça de Jesus que nos transforma e que a comunhão do Espírito que nos une estejam com cada um e com todos. No nome de Jesus, amém. Amém.